Bom dia. Bom dia a todos. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aqueça, continue aquecendo os nossos corações, que seja mais um tempo de profunda reflexão. Minha oração é que o Espírito sopre, né? Fale conosco, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo com plena liberdade, nos trazendo consciência, capacidade de compreender aquilo que Ele tem para nós e fazer também com que todo esse aprendizado seja fruto de uma perspectiva real no nosso caminhar, no nosso trajeto, né? Na nossa jornada. Louvo a Deus. Com muita alegria, né? Que eu chego aqui e com muitas memórias, algumas emoções assim florescem no coração. Sempre quando eu chego aqui vejo a casa colorida, ainda mais na festa junina, né? Porque acabou sendo uma marca da comunidade. Todo mês junino, que começou sempre atrasado, a gente fazia as festas juninas quase em agosto, era quase festa agostina, mas a gente foi ajustando, ajustando, e nos últimos anos a gente tem feito essa celebração e essa data festiva com toda a comunidade. Então, chegar aqui, ver ela colorida, ver ela organizada e ver ela com cheirinho, né? Tem um cheirinho no ar, assim, de cada partilha que está sendo feita para que essa mesa seja compartilhada após esse encontro. E a festa junina acaba sendo mesmo uma festa de muitas marcas para a comunidade. E daqui a pouquinho, quando a gente encerrar essa mensagem, nós teremos esse tempo, né, muito especial e talvez um dos tempos mais sagrados e mais próximos da igreja primitiva. E aí eu quero chamar essa celebração de Santa Ceia Caipira. Pode ser? Essa é a nossa Santa Ceia Caipira. Essa é a nossa Santa Ceia com aspirações sertanejas. Essa é a nossa festa caipira que celebra o interior da nossa cidade, né? Para nós que estamos em São Paulo, eu tenho muitas memórias porque eu sou filho de um sertanejo, né? Meu pai veio do interior de São Paulo e tenho muitas lembranças da minha infância, da minha adolescência nessas festas tradicionais que aconteciam no interior de São Paulo e que ainda acontecem, mas não só a experiência de estar lá, foi também a experiência de poder vivenciar a cultura, né, dessas cidades, dessas pessoas. Então, eu fico muito emocionado, fico muito feliz de poder trazer um pouquinho dessas vivências para a capital de São Paulo, esse lugar tão engessado, tão, né, difícil. É uma forma da gente quebrar um pouco o gelo e daqui a pouco propor a nossa mesa, tomar o nosso caldinho, comer o nosso bolinho, né, partilhar nosso pratinho com os nossos irmãos e irmãs. Mas antes da gente morder o primeiro pedaço do bolo, ou morder o primeiro pedaço, né, da torta, né, do que está ali disposto para a gente na mesa, eu queria falar um pouco do sentido espiritual, que é para mim, é algo muito profundo e que vale para nós uma experiência, ou melhor, vale para nós uma reflexão a respeito disso. Porque a gente precisa muito, diante de uma experiência de festa como essa, fazer um resgate espiritual da presença que se estabelece no momento em que a gente se reúne. A gente acabou sendo muito ensinado, especialmente pela tradição religiosa mais engessada, que a manifestação de Deus acontece quando a gente fecha o olho e ora. A manifestação de Deus acontece quando a gente está fazendo um movimento proposto pela religiosidade, né? Por exemplo, você está sentado aqui, está ouvindo o pastor pregar. Esse momento da pregação é um momento super espiritual. A gente foi ensinado dessa forma, que o super espiritual acontece num cenário como esse, acontece quando a gente está orando, quando a gente está intercedendo, quando a gente está em missão. Mas não é isso, na verdade não é. É um verdadeiro engano achar que a espiritualidade só se traduz nos movimentos que a gente tenta
desenvolver quando nós estamos num espaço religioso, mas não acontece. Na verdade, tanto a Bíblia quanto a nossa ancestralidade acaba nos ensinando algo muito revolucionário, que é a compreensão de que o sagrado acontece à roda da mesa, que o sagrado acontece à roda da comunhão, à roda da partilha. O sagrado acontece nos encontros, nas amizades que estão sendo desenvolvidas. E é nesse lugar que eu acredito que a gente consegue traduzir essa super espiritualidade. Porque eu pregar aqui, falar dos textos bíblicos, ensinar algumas referências teológicas, é só parte de um processo. O que vai valer a pena mesmo é quando nós saímos daqui e traduzir aquilo que ensinamos dentro das nossas relações. É nesse lugar que eu sempre sonhei igreja. É nesse lugar que eu sonhei também a perspectiva da minha pastoralidade, fazer com que os meus irmãos e irmãs não fiquem ancorados à presença de uma figura como pastor, ou fiquem ancorados à presença de uma figura como arquétipos religiosos que a gente acaba construindo dentro de um espaço que se desenvolve uma espiritualidade. Então, para não correr esses riscos, é melhor a gente entender que o afeto de Deus acontece à roda da mesa e que Deus tem cheiro de comida. Porque quando ele se reúne, sempre tem uma mesa, sempre tem um pão para partilhar, tem cheirinho de pão, tem cheirinho de mesa farta, tem algo para oferecer, tem cheiro de peixe na brasa. É assim, depois de um dia difícil, cansativo, os discípulos estavam correndo atrás de Jesus, procurando onde ele estava. Ele estava na margem do rio, fazendo um peixinho assado. Chamou os discípulos e chamaram para eles para conversar. Então Deus tem cheiro de comida, tem cheiro de coisa boa, tem cheiro de experiências como essa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, ou o seu aplicativo, ou me acompanhasse aqui na leitura. Você que está em casa, eu acabei não dizendo, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Peço para que você nos acompanhe na tela essa mensagem que eu vou ler no texto de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 46. Quero ler só apenas esse versículo, que penso eu que é algo que traduz muito aquilo que eu estou tentando dizer. Em Atos dos Apóstolos 2, 46, diz: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, ou em outras traduções, singeleza de coração. Bom, essa é uma das marcas da primeira igreja. Talvez essa seja uma das grandes marcas da igreja primitiva, da primeira igreja cristã. A igreja de Atos é a primeira igreja de Jesus. É o primeiro movimento da comunidade. E olha como que eles como que eles se relacionavam. A roda da mesa, a roda da partilha. Eles preparavam os pães e levavam para a partilha da comunhão, onde o acesso era para todos. Acesso à refeição, acesso à mesa. Nós crescemos uma tradição que, se você estiver em pecado, você não pode participar da mesa. Né? Acho que muita gente aqui acabou passando por esse processo. É triste saber que a religião construiu ações que produzem algo tão violento. Porque não existe nada mais violento do que tirar alguém da mesa. Não existe nada mais violento do que dizer para a pessoa que ela não pode participar da mesa, independente da condição que ela esteja. Independente. E é bom saber que Jesus nos ensinou que toda vez que você se autoexaminar, você vai se reconhecer pecador. Mas depois se achegue à mesa. Venha à mesa. Não se afaste, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é esse alimento sagrado que vai nutrir a nossa esperança, nutrir a nossa vontade de continuar seguindo, nutrir também a nossa coragem para lutar contra todos os males, todas as mazelas e as dificuldades que a gente
passa. Então, a mesa é para todos, para todas, para todes. A mesa é a mesa da partilha, que não exclui, mas que envolve, que acolhe e que produz possibilidades de cura e de esperança. Era esse lugar de comida dividida. E aí eu queria falar um pouco sobre esse processo da memória, né? Como a gente muitas vezes perdeu a capacidade de compreender a nossa terra e perdeu a capacidade de compreender a nossa memória de resistência ancestral. A festa junina, na sua raiz, e se a gente for pensar nas raízes mais antigas, ela não é apenas uma festa dos santos católicos. Hoje nós fazemos alusão à festa junina aos santos católicos. Mas a festa junina ela não veio dessa tradição religiosa. A festa junina era a festa da colheita. Antes dos colonizadores chegarem, não havia a manifestação do cristianismo no nosso território. Mas havia festa. Havia momentos que essas pessoas se reuniam. E essa festa era chamada a festa da colheita. Então, a festa junina, traduzida na experiência dos nossos ancestrais ou dos nossos antepassados, ela é a festa da colheita, a festa em que se celebrava o ciclo da terra. E o ciclo da terra na compreensão que a terra descansou, que a terra brotou e que a terra produziu alimento. E ao produzir o alimento, a chegada do fruto, a celebração. A celebração dos povos originários, dos povos indígenas, a celebração dos negros africanos escravizados que já estavam no território, nesse processo também de mistura e de compreensão, porque a relação com a terra trazida dos nossos ancestrais produz a nossa cultura. E essa é a beleza, que não pode ser deixada de lado, que não pode ser escondida ou silenciada. Se tem algo mais bonito e mais sagrado é compreender que a nossa sociedade hoje ela se perdeu completamente em se conectar com a Terra e quando ela consegue se dar conta que existe algo muito mais além daquele saquinho embalado que ela vê no supermercado, saquinho de feijão embalado, quando ela se dá conta que antes daquele feijão ser embalado, ele passou por todo um processo, e esse processo é carregado de história, de presença, de, de inteligência ancestral, sabedoria ancestral. O próprio feijão, né? Eu tive a experiência de ir para a Europa, e se tem uma coisa que você sente saudade quando você está fora do Brasil, é do feijão. Eu não sei se você gosta do feijãozinho, né? Eu sou apaixonado. Eu nunca gostei muito de feijão quando era pequeno, minha mãe dizia. Mas depois à medida que eu fui crescendo, tudo isso era uma bobagem, né? Porque o feijãozinho de Dona Marlene é maravilhoso. E só quem teve essa experiência sabe que é comer um feijãozinho ancestral. E essa é a possibilidade da gente compreender que existe algo muito mais além, muito mais profundo, quando nós nos aproximamos da mesa e, e experimentamos cada um destes alimentos. E eu penso que a festa junina, né, essa festa da colheita, ela deve ser celebrada com esse cuidado sagrado. Entende? Quando a gente perde a conexão com a terra, e tudo isso a gente acontece porque a gente foi atravessado pelo agronegócio, a gente é atravessado por um sistema capitalista, a gente também é atravessado pelas grandes indústrias, e eles, infelizmente, transformaram a nossa comida em mercadoria.
Eu me lembro de uma das histórias que meu pai dizia, e uma das memórias que eu tenho quando a gente saía de São Paulo para o interior, mais especificamente São Joaquim da Barra, 4 horas, de 4 a 5 horas de São Paulo, a gente entrava no carro, era uma festa, né? Vamos viajar, vamos para o interior, tal. E a gente parava, né? Porque naquela época os carros eram, né? Não tinha tanta condição de chegar a tanto tempo com um tanque só, né? E a gente parava para abastecer, mas tinha outras paradas que era para comprar laranja, para pegar maçã, maracujá. Eu lembro que no final a gente voltava para São Paulo, carro carregado assim de coisas que de fruta, era assim, era extraordinária aquela experiência, e isso está marcado na minha memória. Só que ao longo do tempo, o cenário foi mudando e aquela paisagem que tinha laranjais, né? Que tinha frutas diversas, que tinha uma diversidade de alimento, ela foi se mudando e ela começou a se traduzir com soja. E de repente era 5 horas de viagem e eu olhava para a janela do carro e só via soja, soja, soja. Passado mais alguns anos, essa paisagem também muda. A soja perde espaço de disputa dessa terra e em 5 horas de viagem eu olhava para a janela e só via cana, cana e cana, canaviais. E eu lembro de uma das conversas que eu tive com um morador de Pioneiros, né, São Joaquim da Barra. Ele disse que ele falava assim: isso daqui é uma praga. Aí eu falei: o quê? É porque a gente foi cortar cana para pegar os pedacinhos lá, né, para mastigar. E ele falou: isso daqui é uma praga. Aí eu falei: mas por que uma praga? Ele falou assim: porque a cana ela suga toda a energia da terra. A cana ela precisa de muita água e ela precisa de muito nutriente, né, muitos nutrientes da terra. E a terra, em alguns espaços, não teve o seu descanso. E aí, quando se faz a colheita da cana, a terra fica tão machucada, tão ferida, tão seca, tão sem nutriente, que ela está praticamente morta. E demorou alguns anos, né, um certo tempo, para eles entenderem que precisaria fazer um, como se faz, um revezamento, né, em que se faz a colheita de cana e depois se planta soja, ou se planta outra coisa para que a terra pudesse se restabelecer para depois fazer o replantio da cana. E isso foi e continua sendo extremamente prejudicial, embora a gente saiba que existam muitas tecnologias. O que nós estamos dizendo é que a terra vai sendo degradada para atender recursos econômicos, porque a soja é para quê, meus irmãos? É para produzir alimentos industrializados, ou óleo. E, e a cana? Açúcar, talvez uma das maiores drogas do nosso tempo, e para produzir etanol, combustível. Então a gente olha para o Sudão, né, e fala: nossa, olha, eles produzem riqueza com o petróleo. A gente também tem as nossas tecnologias e fez da nossa terra uma produtora de etanol. Mas não era muito sobre isso que eu queria dizer, eu só estava querendo trazer essa informação, essa história, para vocês compreenderem o quanto a terra tem sido degradada nesse tempo. Né? Porque essa história que eu estou contando é uma das, tem outras. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando de situações que degradam a nossa terra, que degradam o nosso espaço sagrado. Né? E aí, a gente não pode olhar para isso de maneira assim superficial, porque senão a gente
corre o risco de viver enganado, no sentido último da experiência, que você sai da sua casa, você vai no supermercado, você compra um alimento, ele já está embalado, às vezes, muitas vezes já está pronto para comer, você come, restabelece a sua energia, e aquela energia vira o quê? Força de trabalho. E aí você volta a trabalhar, e você vai para o mercado, você come, você volta a trabalhar, você vai para o mercado, você come, entende? E aí você vive uma vida sem entender que feijão não foi feito em laboratório. Mandioca, né, não é uma coisa que está ali pronta, embalada ou até pronta para comer. Não é isso. Existe todo um processo que nasce da experiência dos nossos ancestrais, que nasce da experiência da compreensão da Terra. Tem um pensador indígena, que é o Ailton Krenak, que ele vai dizer que nós passamos a tratar a Terra como um recurso a ser sugado, quando na verdade ela é a Terra-mãe. Seria bonito se não fosse tão triste. Quando nós vamos à mesa e quando, na verdade, nós nos levantarmos aqui e formos à nossa mesa da partilha, eu gostaria muito que vocês olhassem para essa comida com lentes decoloniais. Eu gostaria muito que vocês olhassem para essa comida, para esses alimentos que vão ser partilhados aqui, com lentes que imprimem no seu coração uma gratidão ancestral. Porque muita coisa que a gente ainda tem na nossa mesa é fruto do trabalho do povo originário. E, inclusive, muita coisa ainda tem nome do povo originário, né? Porque quando você come amendoim, ou você come a macaxeira, que é a mandioca, são linguagens do povo originário, povo indígena. Ou de tradição africana, porque a macaxeira, se não me engano, vem de linguagem e origem africana. Então, bom, a gente tem muita sabedoria ancestral para entender e compreender a grandeza daquilo que chega na nossa mesa e que não pode ser desperdiçado numa embalagem colorida, né? E que, na maioria das vezes, agora tem uma etiqueta preta falando alto teor, né? E aí a gente fica refém dessa situação. Ficamos refém dessa situação porque fizemos da nossa terra terra de poucas pessoas. Quando eu entrava no carro com o papai para ir para o interior, eu via aquela diversidade, é porque aquela terra era compartilhada e cada um produzia. E como tinha essa partilha de produção, tinha a beleza de diversidade. Até a feira em São Paulo era melhor. Quando eu casei com a Fê no começo, a gente fazia a feira por R$ 20, gente. Quem já fez feira de R$ 20 aí? Para o mês. Estou para o mês, não estou falando para a semana, não. Faz tempo, né, gente? Faz tempo. Por exemplo, no meu caso, 16 anos. É claro que tem também a desvalorização da moeda, mas tem também a desvalorização do dinheiro e a falta de produção, ou do dinheiro, do alimento e a falta de produção de alimento que esteja mais próximo do nosso território. Tudo isso complica. Eu acho que falar de festa junina é falar um pouco sobre isso, sabe? Porque às vezes senão a gente fica só dançando, cantando, lembrando da fogueira, fazendo fogueira. E a fogueira, nossa, fogueira. Putz, eu tinha uma pregação só para falar da fogueira. Mas eu não vou falar da fogueira hoje, não. É, quem sabe domingo passado, vamos fazer uma outra festa junina? Mas eu acho que também compreender, acho, de uma forma bem sintética, assim, compreender que a fogueira também é sagrada. É o lugar onde os nossos ancestrais faziam para reunir o povo, para se aquecer, porque é uma época de frio, e para se relacionar, né? A religião transformou o fogo em algo tão ruim, né? O fogo é do inferno, o fogo é que destrói, o fogo e tem uma beleza tão grandiosa na experiência do fogo. O próprio Deus, né, se manifesta na sarça.
como a gente como a gente é frágil, né, e fraco, né, ou até mal intencionado quando produzimos as nossas espiritualidades. Bom, então eu gostaria mesmo, nesse primeiro ponto, fazer com que você tivesse um olhar mais cuidadoso ao que chega na sua mesa. Isso é uma forma de você santificar o que você come. Isso é uma forma também de você lutar por condições dignas de alimentos, né, na sua mesa e na mesa daqueles que precisam. A gente precisa ter uma consciência mais completa do que é alimentação de qualidade e como a gente pode fazer com que essa alimentação chegue às nossas vidas. Infelizmente, a gente está numa geração e numa nova geração que as pessoas estão agora tomando ingestão para não sentir fome. Poxa, não tem algo tão bom do que comer, né? É, é triste esse cenário, sim, porque as pessoas estão obesas e elas não são responsáveis, né, necessariamente por isso. A responsabilidade ela é muito ampla. É por conta da má qualidade de alimentação que é chegada nos supermercados, na forma como a gente consome. Né? Olha a luta que a gente faz ainda, independente da sua condição, né? Que eu não estou falando de julgamento estético, nada disso, mas independente da sua condição, olha como é difícil a gente conseguir ter uma vida saudável. Porque barato mesmo tem tarja preta falando alto teor. Né? E aí quando você quer algo de qualidade é caro, é difícil o acesso, né? Para poucas pessoas. Essa é a complexidade do nosso mundo e a gente precisa ter essa consciência para que a gente não seja atravessado por uma violência que chega na mesa da nossa casa. O segundo e último ponto é olhar para a igreja tradicional e fazer contrapontos a respeito do que nós estamos produzindo enquanto comunidade contemporânea, né? Uma igreja, uma comunidade que está querendo dar um salto além do tempo, sem estar presas, sem estar presa, né, às amarras religiosas ou às amarras do próprio sistema. Quando você chegar nessa comunidade todos os domingos, saiba que essa comunidade ela está de alguma maneira produzindo mesas, né, e mesas que podem ser além do que alguns alimentos partilhados, mas a mesa do afeto, do acolhimento, da cura, do tempo disponível, da possibilidade do abraço, de um olhar sincero, de uma conversa sincera, de um resgate, né, de da nossa humanidade, da nossa dignidade, da luta por elas, o direito, né, acesso à justiça. A lógica do evangelho é a lógica da mesa farta. A lógica do evangelho é a lógica que nos propõe a encarnação de uma experiência viva, plena, saudável e além da morte. No domingo passado, nós falamos da trajetória de Jesus até a chegada do seu amigo Lázaro, e nós encerramos o nosso culto no domingo passado dizendo: Lázaro, vem para fora. E nós, como Lázaro, saímos das nossas cavernas, tiramos todos os panos que nos prendiam, saímos para fora, saímos para respirar e saímos para fazer festa. Festa junina, festa da colheita, festa de todos os santos. Fazer festa porque é para todos nós. Festa porque nós temos que desenvolver, a partir da nossa espiritualidade, a experiência da partilha. E isso é muito sagrado. A verdadeira ceia do Senhor acontece quando a comunidade está junta. A verdadeira ceia do Senhor acontece quando a comunidade, de fato, subverte a lógica do egoísmo. Quando a igreja consegue subverter a lógica do individualismo. E ela fala assim, ó, isso aqui é para todo mundo. Se você trouxe um pratinho, você vai comer. Se você não trouxe, você vai comer também.
Porque aqui, não é assim: "Ah, se você trouxe, você entra, você chega, você come", não tem essa não, não tem regra. A regra aqui é todo mundo alimentado, todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, todo mundo sorrindo junto. E é daí para mais, né, o que a gente conseguir de excelência, de dignidade, a gente vai lutar para as coisas acontecerem. Então, que nós não sejamos alguém ou pessoas que se limitam à experiência individualista desse mundo lá fora. Aqui dentro, pelo menos a gente pode se comprometer, né? Enquanto comunidade, a regra aqui é outra. A gente vai olhar para toda a esfera, né, desse consumismo desenfreado e desequilibrado e tentar mostrar para ele que existe uma outra forma da gente se relacionar com o alimento, uma outra forma também da gente partilhar com todos aqueles que precisam. Amém? Bom, é isso. Nesse domingo a nossa comunhão é chamada de Eucaristia. Eu vou nomear como a nossa Eucaristia caipira. Tá todo mundo de xadrezinho. Tem uma irmã aí que ela acho que ela tá mais assim militante, né? Entenderam? Entenderam? Brincadeiras à parte, gente, que a nossa Santa Ceia seja a Santa Ceia caipira, que seja a nossa Santa Ceia brasileira, que seja essa Santa Ceia periférica, que seja essa Santa Ceia do amor, da graça, da partilha, da comunhão, né? Que você não esteja preso a nenhum cálice de ouro, mas que você esteja eh, celebrando o pão quente, partilhado na mesa com os nossos irmãos e irmãs e, e o vinho tinto quente para corações quentes. Amém. Quero orar com você. Feche seus olhos, se possível. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade da gente conseguir dividir junto momentos de partilha, de alegria, de comunhão. Nós que atravessamos dias tão difíceis, de tantos desafios, de tantas cargas e sobrecargas, nós sabemos sim que chegaram aqui, Senhor, pessoas que atravessaram uma difícil ou atravessam ainda uma difícil seca. Sabemos, Senhor, que chegaram aqui pessoas que têm desafios para a próxima semana que parecem impossíveis. Sabemos também que muitas vezes, quando nós olhamos para a terra, ela não produziu aquilo que esperávamos. Mas nós não queremos primeiro nos autoflagelar. Não queremos nos ferir, nos tornar culpados do processo, mas queremos ser corajosos em encará-los, fazer o que tem que ser feito com dignidade, com cuidado, com respeito, sabendo que nós não estamos sozinhos e que o Senhor está preparando o melhor para nós. Assim como os discípulos estavam desequilibrados, preocupados, com medo, não sabendo o que iria acontecer no dia seguinte, Jesus estava ali na orla do rio, assando um peixe, dizendo para eles: comam, bora comer primeiro, porque com a barriga vazia não dá para pensar. Bora celebrar a partilha, bora agradecer que tem o que comer. Porque depois daqui a gente vai para uma grande saga, uma grande jornada de vivência da retribuição que o sagrado nos dá. Senhor, visita os lares, as famílias. Visita, Senhor, todas as casas aqui representadas e que não haja nelas mais nenhum tipo de escassez. Que a sua graça, Senhor, se estabeleça gerando
abundância de dias, fartura, e que eles possam ter para partilhar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que todos saiam daqui e que todos possam comer, que todos possam se encorajar para a vida e que todos possam se alegrar, se saciar, celebrar com corações abertos aquilo que os textos que nos revelam, o livro de Atos, nos mostrou que a primeira igreja podia experimentar. O partilhar do pão, o festejar à roda da mesa, a comunhão dos santos. Amém. Amém. Levante suas mãos ao céu, se possível. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todas e todos. Que você possa sair daqui marcado por essa experiência de abundância que o Senhor está propondo para cada um de nós. E saiba que isso que o Senhor te dá hoje é de direito, é seu. E você pode desfrutar. Mesa farta, coração quente e oportunidade de partilha. Vida abundante para todos e todas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.